Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 7 para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que eu acho importante de já começar esta mensagem de reflexão, já mais assim cheia de gozo, de verdade, é que essas palavras saíram da boca do próprio Jesus. Os seus discípulos perguntam a ele e ele responde. Estas foram as palavras do próprio Jesus. Então estas foram as palavras que vieram do próprio Deus. Mas hoje nós vamos falar justamente sobre o princípio das dores. Muito se comenta sobre o princípio das dores neste momento em que nós estamos vivenciando, de guerras na Ucrânia, de condições que nós temos percebido aí, como é o caso de alguns países que têm virado para um lado que não é legal. Mas a gente precisa parar um pouco e perceber o que realmente é este princípio das dores, até porque quando Jesus está falando aqui, ele não está falando deste tempo em particular que nós estamos vivendo, até porque ainda não estamos no princípio das dores. Não estamos. Nós não somos odiados por todas as nações. Nós não somos perseguidos por todas as nações. Enfim, uma série de fatores que Jesus menciona aqui e nós ainda não somos. Mas, claro, nós estamos no princípio de tudo isso. Nós estamos no início da caminhada, da jornada, para atingir esse padrão que Jesus mencionou aqui neste texto. E é justamente nisto que nós precisamos entender para que nós possamos aplicar a palavra de forma coerente e correta e que não venhamos nos apavorar. Não venhamos nos apavorar. Até porque o próprio Jesus disse que os tempos e as estações nós conheceríamos. É bem verdade que nós estamos muito próximos deste tempo, mas provavelmente não estaremos dentro deste tempo que, ora, Jesus menciona aqui. Mas esse tempo, em particular, é uma potencialização daquilo que nós vivenciamos, até porque hoje a gente vê muitos falsos profetas virem em nome de Jesus. Nós percebemos aí muitas coisas que acontecem, a mentira, o amor esfriando, uma série de fatores que contribuem para que nós acreditemos que é o início das dores. Mas tudo isso é apenas sombra do que há de vir. É sombra do que há de vir.
Neste exato momento, em nosso país, nós estamos vivendo uma exceção que já aponta para este momento que Jesus estava falando aqui. Nós estamos vivenciando um momento em que pastores já são processados porque pregam a verdade. E porque esta verdade atinge um certo grupo de pessoas. Pastores já estão passando por dificuldades e perseguições por causa da verdade. Mas isto ainda não é este momento que Jesus está falando aqui. Porque os casos hoje são pontuais. Imaginem que casos pontuais as pessoas já ficam apavoradas pelo que está acontecendo. Imaginem quando esse momento chegar. Então lembre-se que tudo o que estamos vivenciando nesse exato momento diz respeito à sombra do que há de vir. É a sombra do que há de vir. A iniquidade tem avançado radicalmente nos últimos tempos. Nós temos percebido que a injustiça tem aumentado cada vez mais. E quando eu digo injustiça, não é contra nós em particular, mas a injustiça é ela operando, dando liberdade aos injustos. Hoje se vê ladrões, assaltantes e tantos outros homicidas e tudo mais sendo libertados a 3x2. Com a maior tranquilidade, sabe? Saindo pela porta da frente, causando um maior constrangimento à polícia que prende 1, 2, 3, 5, 10 vezes e que chega lá os juízes simplesmente liberam. E o crime cada vez mais se torna normal. E a violência cada dia mais avança. Justamente por conta de as leis já não valerem mais porque os injustos as estão operando. Então devemos ter muito cuidado naquilo que nós estamos vivenciando e vendo, para não acharmos que é justamente o princípio das dores, até porque isso é apenas sombra. Sombra. E por mais que seja sombra, nós precisamos ter alguns cuidados para que não venhamos também ser relapsos, sermos relaxados com relação à nossa vida atual. Lembre-se que nós precisamos ser inteiramente vigilantes para que não sejamos tragados por esta frieza espiritual que estamos vivendo em nosso tempo. Essa relativização do evangelho, deste Deus que tem sido pregado, que aceita tudo e todos, e foge do princípio bíblico que ele está buscando os verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e em verdade. Deixando de lado o que a palavra diz acerca daqueles que são filhos de Deus. Até porque a Bíblia relaciona filhos de Deus àqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o Senhor deu-lhes o direito de ser feito filhos de Deus. Criaturas de Deus, todos nós somos. Feituras de sua mão, todos nós somos. Agora, filhos de Deus é diferente. Filhos de Deus é condicional a estar em Cristo. E Jesus disse isso, capítulo 3 de João. Ele diz, porque aquele que crê
está em mim, e o que não crê não está em mim. E aqueles que cometem as más obras não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Logo, se eu tenho más obras, e se as minhas más obras não podem ser condenadas, porque o meu orgulho não deixa, porque a minha crença não deixa, é porque eu não estou na luz, eu estou nas trevas. Porque hoje o que se prega é que você não pode julgar. Mas não foi bem isso que Jesus falou. É por isso que a gente tem que olhar a palavra e perceber o quanto ela se interliga, ela se auto-explica. Quando Jesus fala acerca de julgamento, ele diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Mas veja que isso é um complemento. Da mesma forma que julgares, sereis julgados. E a igreja precisa julgar. E ela julga segundo a palavra de Deus. Logo, ela precisa ser julgada pela palavra de Deus. Então, quais são essas más obras? Essas más obras são as que são condenadas pela palavra de Deus, e essas más obras são julgadas segundo estes princípios. Não é que nós julgamos pessoas, nós julgamos as obras dessas pessoas. Se elas as cometem, então que elas se afastem, se elas abandonem estas más práticas, que não condizem com a palavra de Deus, para que elas possam estar na luz. E o que é interessante é que estas práticas não diz respeito ao que o pastor Cleito pensa, diz respeito ao que a palavra diz. Uma certa vez eu disse a um homem de Deus, de uma certa denominação, eu disse: por que você cobra algo que a palavra não cobra? Isso traz uma responsabilidade muito grande. Aí ele disse: por quê? Eu disse: porque se você cobra apenas o que a palavra está cobrando, todas as vezes que vierem para cima de ti, você vai dizer: é o que a palavra diz. Agora, a partir do momento que você cobra algo mais do que a palavra, quando a pessoa vir julgar do mesmo jeito você não vai passar pelo crivo. Você é ser humano, você comete falhas. Você não vai passar. Então, que seja importante que nós tenhamos a visão, que nós tenhamos os olhares única e exclusivamente na palavra para fazer julgamentos sobre todas as coisas. Como é que eu sei que eu estou pecando? Pela palavra. Como é que eu sei que eu estou errado? Pela palavra. Como é que eu sei que isso pode ou não fazer? Pela palavra. É simples. Pela palavra. E aí talvez muitos digam assim: não, mas a palavra tem várias interpretações. Vamos ter cuidado nisso. Porque nós não temos muitas interpretações ligadas, por exemplo, à salvação, ao verdadeiro cristianismo, ao pecado. Você não vai ver distinção, diferença entre as denominações. Se você for em várias denominações e você perguntar sobre o pecado, todas vão dizer a mesma coisa. Agora você vai encontrar algumas divergências aí na volta de Jesus, por exemplo, que alguns acreditam que Jesus volta antes da tribulação, outros acreditam que Jesus volta no meio da tribulação, outros acreditam que Jesus só volta já no final da tribulação para estabelecer o reino milenar. Nisso há divergência. Mas na própria salvação em si, por exemplo, se você for para um arminianismo, calvinismo, que são doutrinas um pouco diferentes, o princípio base, ele é o mesmo. Todos acreditam que a salvação está em Cristo. Todos acreditam que a salvação está em Cristo. A única coisa que diverge é a forma posterior a esta salvação, a esta aceitação.
Alguns acreditam que uma vez que a gente é salvo, tá salvo para sempre. E aí não tem problema nenhum dele pensar assim. Eu só acho que ele não deve pensar assim, porque eu acredito que nós podemos errar, nós podemos cometer erros, nós podemos tropeçar na jornada e perder aquilo que o Senhor tem para nós. Rasgar a aliança que ora fizemos. Porque eu acredito que a salvação é como um casamento. Nós colocamos uma aliança no dedo. Quando nós dizemos sim a Jesus, nós dizemos sim para Ele e para os seus princípios e para andar no seu caminho. Se nós entendermos essa questão da salvação, vai ser muito simples da gente conversar com qualquer pessoa. Que ela seja arminiana, que ela seja calvinista, enfim, o que ela seja. Eu, particularmente, costumo dizer que eu sou Bíblia. O que é que a Bíblia diz? É isso aqui, pronto. Então, não precisa dizer Armínio, Calvino, enfim. Vamos só para o que a Bíblia diz. É o suficiente. É o suficiente o que a Bíblia diz. Amém? Então, que neste momento nós não tenhamos a compreensão de que nós estamos no princípio das dores, até porque Jesus estava falando aqui justamente da grande tribulação, que nós não chegamos ainda, até porque o iníquo não se levantou, não temos ainda um templo construído em Jerusalém, não temos. Então, por este motivo, não se enquadra a esta realidade. Não se enquadra a este momento que Jesus está falando aqui. Mas claro que nós estamos vivendo sombra do que vai ser. Que é o esfriamento espiritual. Isso é claro. Que é o aumento da injustiça. Isso é claro. Mas que nós possamos continuar na palavra de Deus. Que nós possamos continuar olhando para a Bíblia Sagrada, sabendo que ela é o manual de fé e prática da vida cristã, daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Porque se você professa a fé em Jesus Cristo e você não segue a palavra, desculpe dizer, você está se enganando. Você está se enganando. A palavra de Deus, ela é o manual de fé e prática. É como que você comprasse um equipamento e você não soubesse manusear ele. O que é que você vai fazer? Você pega o manual e vê o que é que funciona, o que é que não funciona, como é que funciona, quais são os comandos que tem e tudo mais. A Bíblia é o manual do Criador. Como é que eu sei que eu estou pecando ou não? Pelo manual do Criador, pela palavra. Por isso que é muito importante, por isso que nós estimulamos você a ler a palavra. Porque é importante que você reconheça que a palavra está lhe condenando por algo que talvez você possa estar fazendo, se caso você estiver cometendo algum pecado. Sempre quando eu passo por situações, dificuldades, eu consulto a palavra. Às vezes acontece de haver um embate de palavras, enfim, um embate de ideias, e eu chego em casa e fico meditando, e fico buscando na palavra se em algum momento eu disse alguma palavra que eu pequei. Porque não é porque eu digo alguma palavra áspera ou dura que eu estou pecando. Se for para a correção daquela determinada pessoa, não tem problema nenhum. Não tem nada de pecado nisto. Até porque, se isto fosse um símbolo ou uma nota de pecado, o próprio Jesus não teria sido duro quando, por exemplo, disse que os fariseus e escribas eram sepulcro caiado. Ou quando os chamou de filhos do diabo. Jesus não teve pecado. E Jesus mencionou palavras duras como esta contra eles. Então, palavras duras e corretivas, em particular, não são pecado. Principalmente se elas forem faladas, mencionadas para a salvação daquelas pessoas.
Quando Jesus menciona que aqueles fariseus e escribas eram filhos do diabo, não era para condená-los, era para despertá-los para uma reflexão, para que eles pudessem se consertar e poder voltar para o Senhor, que ali estava diante deles. Então é muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus como regra de fé e prática, que nós possamos julgar as nossas próprias ações pela palavra. Porque quando nós chegamos a um consenso sobre o que é pecado ou não, é pela palavra. É pela palavra. Mas, pastor, mentir é pecado? Sim, é pela palavra que eu digo que mentir é pecado. O Senhor diz que quem mente, ele se associa ao diabo. Então, se caso você tem alguma prática de mentira, já se afasta, porque você está fazendo amizade com o diabo, e quem faz amizade com o diabo não faz amizade com Deus. Amizade com o diabo é inimizade para com Deus. É bem simples. Não a mentira de brincadeira, não a mentira... Não vai nessa. Não leva a tua vida de brincadeira. Leva a sério a tua vida. Leve a sério a tua vida. Porque Deus leva literalmente a sério. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Por este motivo, Deus me coloca aqui diante de você, nesse exato momento, para despertar você. Esse é um convite do Senhor, através da minha vida, para dizer a você, filho, filha, lê a palavra, come a palavra, busca na palavra as respostas que tu tanto tens questionado. Na palavra tem a resposta de tudo o que tens questionado. A palavra é completa para a tua vida. Então se volta para a palavra, busca a palavra, para um pouco, para se debruçar na palavra e buscar nela sabedoria e entendimento do reino. Porque esta vida é passageira, é rápida. Foi ontem que houve a virada do ano, nós já passamos a primeira semana. O tempo voa. O tempo voa. Então que tenhamos cuidado nesta nossa jornada, para que nós venhamos cada dia mais nos aproximar do Senhor e termos amizade com Ele. Amizade com Ele. Que Jesus te abençoe. Que Jesus, Ele estenda as mãos sobre sua vida de uma forma extraordinária. Que o Senhor esteja adiante de ti. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar por Gabriel Henrique. Em nome de Jesus. Ele escreveu aqui no comentário: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Vamos orar por Gabriel Henrique, agora para finalizarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de poder meditar na Tua palavra e saber que o Senhor está na frente, conduzindo-nos para perto de Ti, e que a Tua palavra é o manual de fé e prática que seguiremos.
Abençoa Gabriel Henrique, que pediu oração. Eu não sei pelo que ele está passando, eu não sei o que ele está vivenciando, mas que o Senhor estenda as mãos poderosas sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te faça prosperar em nome de Jesus. Transbordar em todos os aspectos da sua vida. Material, espiritual, sentimental, familiar, enfim. Em nome de Jesus, que sejas uma bênção. Em nome de Jesus. E que todos aqueles que assistiram, que estão nesse exato momento conosco nesta jornada, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajude, em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com uma canção que é Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Deus abençoe a tua vida. Que Jesus te bendiga. Jesus esteja adiante de ti, hoje e sempre. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.